Começa agora Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Olá, hoje é quinta-feira, seja bem-vindo a mais um Inédita Pamonha, o nosso programa de reflexão sobre a vida. Um oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e BNP Paribas Asset Management. E hoje eu queria falar sobre um peso pesado do mundo antigo. Se o nome dele não te é familiar, não fica assim, não tem a menor importância. Afinal de contas aqui, importa menos a erudição e mais a pertinência das ideias. O nome dele é Empédocles. Eu vou repetir, hein? Empédocles. Empédocles viveu um pouco antes de Platão. Empédocles é considerado por muitos um pré-socrático, e Empédocles vivia na Magna Grécia, ou seja, naquela parte da Grécia que ficava na Península Italiana. Portanto, Empédocles hoje seria italiano. E Empédocles tinha muitos seguidores, mas muitos seguidores. Aí, numa bela manhã, Empédocles mal pôde dormir, acordou cedo. A galera já sabia que alguma coisa de muito importante ia acontecer. Foram para a porta da casa dele, galera gritando o nome dele, querendo que ele aparecesse. Ele, com calma, ele se arrumou, ele tomou um chá de ervas, depois ele vestiu uma túnica vermelha, depois ele botou um bagulho que se põe em cima só em momentos especiais. Antes disso, ele se fez lavar pelos empregados com os melhores óleos. Esse negócio de óleo, né? Toda hora tem um óleo, né? Eles punham, era negócio de óleo, tal, e assim, nunca você toma banho sozinho, tem sempre alguém para te lavar, né? Bom, mas enfim, o fato é que Empédocles então se arrumou, ele tomou um café da manhã frugal. É sempre assim também essas histórias, né? Nunca vi uma história de um cara sábio encher a lata, né? Se empapuçar de pãozinho, comer um pote de geleia. Não, é sempre assim, uma coisa moderada, frugal, né? Com figos, tâmaras e mel. E aí Empédocles finalmente apareceu assim na sacada da casa dele. Aí a galera foi ao delírio, gritavam o nome dele. Diga, mestre, o que vai acontecer? Diga, mestre, não suportamos mais esta ansiedade. Por favor, diga o que está por acontecer. E Empédocles então acenou. Cada aceno dele, o pessoal era mulher desmaiando, era um negócio de louco, né? E aí então ele acenou assim e apontou para o Etna. O Etna, que você sabe, é um vulcão esperto dessa região. Aí então Empédocles pegou lá o seu cajado. É muito importante para um sábio ter um cajado, né? Deve ser uma espécie de um taco de beisebol, né? Que vai até o chão para se apoiar e tal. É bem bacana ter um cajado. Eu me lembro do presidente François Mitterrand, antes da sua candidatura, acho que foi em 88, 81, 88, né? 7 anos, isso mesmo. Aí contra Jacques Chirac, aí ele foi pensar sobre a campanha num monte, aí a mídia mostrava ele subindo com um cajado desses, né? Pra você ver como esses golpes assim de construção de imagem, eles às vezes se servem dessas imagens bem antigas, né? E aí Empédocles então saiu com seu cajado, seus assistentes, aqueles mesmo que tinham passado óleo nele todo, e aí ele pediu passagem, abriu-se então uma espécie de um corredor, metade da turba de um lado, metade do outro lado, e lá foi ele, tal como ele tinha apontado, em direção ao Etna, né? Aí, quando chegou num determinado ponto, já muito perto da montanha do vulcão, ele virou pra galera e falou: escuta, é o seguinte, eu vou lhes dizer o que vai acontecer, né? Eu vou me jogar na boca do vulcão, né? Eu vou me atirar lá dentro. Se você preferir, eu vou abreviar aqui a minha existência. Eu não mais viverei amanhã. Eu não comerei rabanadas no final do ano. A vida aqui pra mim acabou. Fiquem bem. Aí o pessoal, não faça
isso, e outro, não vamos permitir, e papapá. E Empédocles olhou e bastou o seu olhar para acalmar o pessoal, e aí lá foi ele sozinho e bumba, né? Chegou lá, não enrolou muito, se atirou na boca do vulcão. Alguns ainda tentaram ir olhar para ver o que tinha acontecido com ele lá embaixo. Eu honestamente não sei como é que funciona um vulcão, né? Porque isso aqui é tudo cheio de muitos símbolos, muita imagem e tal, mas um vulcão, ele só tem fogo ali quando ele está na iminência de erupção, não é? Então, enfim, ele se atirou lá, talvez não tivesse fogo nenhum, eu não tenho a menor ideia. Não sou um especialista em vulcão, nem tenho muita simpatia também pela ideia de um vulcão. Mas, quando o pessoal já estava indo embora, eis que uma das sandálias de Empédocles, ele botou sandália, coisa que ele só põe em ocasiões muito especiais, uma das sandálias veio de dentro para fora, assim, né? Jogaram a sandália de dentro para fora. A história pretende ser uma história comovente e trágica, mas tem essa pitada de grotesco, assim, né? Jogaram uma das sandálias, os súditos se precipitaram para ver quem é que ia ficar com a sandália única de Empédocles, né? Eu quis começar falando da morte porque, claro, Empédocles está entre os grandes sábios que decidiu, né, parar de viver, e agora temos a oportunidade, eventualmente, de conhecer um pouco do que ele pensou e, quem sabe, juntar lé com cré, a sua filosofia com a sua morte escolhida. Poderíamos começar dizendo que Empédocles acreditava que toda a realidade ela provinha de uma outra realidade. Uma realidade não poderia nunca derivar do nada. Então, é claro, essa multiplicidade tampouco poderia derivar de uma unidade absoluta. Por essas e por outras, Empédocles foi fuçar, e ele, naquela obsessão dos antigos de encontrar a matéria-prima fundamental do universo, ele então destacou 4 substâncias essenciais do universo. Quer dizer, tudo no universo advém, decorre, surge dessas 4 substâncias essenciais, a saber, a água, o ar, a terra e o fogo. Então, estes são para Empédocles os 4 elementos, as raízes íntimas de todas as coisas que possam passar pela sua cabeça. Portanto, toda a vida tem a sua origem nesses 4 elementos, essas 4 raízes. Essas 4 raízes, elas podem se associar de infinitas maneiras, não é? E é claro, da maneira como essa associação se dá, os resultados vão ensejando a multiplicidade das coisas, ok? Então, um pouco mais disso, um pouco menos daquilo, um pouco mais disso, um pouco menos daquilo, 3 e nenhum do outro, 2 e nenhum dos outros 2, e assim por diante. Ou até 1, né, e nenhum dos outros 3. O fato é que você pode combinar isso de um monte de jeitos, e como tem, digamos, esse pouco mais pode ser infinitamente pouco mais ou pouco menos, então é claro que essa multiplicidade na combinação, ela não tem mais fim, ok? Agora, o que gruda esses 4 elementos, podemos dizer, essa mistura dos 4 elementos, ela é patrocinada, ela é guiada por 2 forças divinas, segundo Empédocles, que são, presta atenção, o amor, e esse amor, ele é agregativo, né? Ele reúne, ele aproxima, ele atrai, e a discórdia, que tem a função diametralmente oposta, isto é, a função da desagregação daquilo que está unido, a função da dissolução e, portanto, uma função, digamos, de deterioração das unidades de realidade que provisoriamente estão ali reunidas pelo amor. Então, olha só como é que a coisa funciona. Não vai perder a conta, hein? Vê comigo e vê como as coisas funcionam. Num primeiro momento, diz Empédocles, todas as coisas estavam reunidas numa bola só.
desculpa, mas isso aqui é de se jogar pela janela, né? Porque nós estamos aí 400 antes de Cristo, tudo estava reunido numa bola só. Era uma bola, poderíamos dizer, que reunia, que congregava, que, digamos, juntava, né? Somava numa coisa só todas as coisas, né? Tudo era uma coisa só. E, naturalmente, este era uma espécie de reino do amor, né? Era uma esfera onde, como estava tudo reunido, grudado, junto, essa esfera era uma esfera governada por uma força divina chamada amor. Num certo momento, sob a incidência da discórdia, inicia uma progressiva separação das raízes, né? A ação da discórdia, ela ainda não é destrutiva, porque o amor ainda está ali e, portanto, o que você tem, o que é? Você tem o surgimento da particularidade das coisas, que é regida por duas forças opostas e divinas, o amor e a discórdia. Então, olha, isso aqui é maravilhoso, né? Se você imaginar que tudo era uma bola e aí, por exemplo, surgiu a Terra é uma espécie de parte do todo, é uma particularidade, é um particular, presidido pelo quê? Presidido pela interferência de duas coisas, o amor, que a mantém ali grudada nas suas partes, e a discórdia, que, de certa forma, enfrenta o amor e clama por divisões sucessivas. Em um determinado momento, a discórdia levará à dissolução progressiva das coisas, de tal maneira que haverá a dissolução de toda a matéria, né? Então veja, nós saímos de um momento em que o amor reinava sozinho e a matéria era toda grudada. Passamos por um momento de enfrentamento do amor e da discórdia, aonde as coisas particulares coexistem. E depois vamos até o reino da discórdia absoluta, onde não existe mais nada. Pois muito bem, nesse reino o amor começa a interceder, a juntar os cacos, a formar as coisas outra vez, e nós vamos num sentido agora que é o sentido da reunião, né? Aonde poderíamos dizer que os buracos negros amorosos vão atraindo as coisas até retomarmos uma unidade de matéria essencial governada exclusivamente pelo amor. Então, você tem no fundo, no final das contas, 3 situações possíveis: amor nadando de braçada, segunda situação, discórdia nadando de braçada, e terceira situação, amor e discórdia se enfrentando. E o que é mais legal, né, é que essa situação intermédia, né, essa situação onde o amor e a discórdia se enfrentam, é uma situação que permite a existência das coisas, né? Em outras palavras, nós poderíamos dizer que quando o amor se impõe totalmente sobre a discórdia, ou quando a discórdia se impõe totalmente sobre o amor, nós, de certa maneira, assistimos ao desaparecimento das coisas como elas são. Ok? Mas esses ciclos recomeçam indefinidamente, né? Tudo grudado, coisas que vão se multiplicando até a sua quase dissolução absoluta, depois a reunião das coisas, a agregação das coisas novamente, até voltar a tudo grudado de novo, e aí uma nova intervenção da discórdia levará a um novo desgrudar dessas coisas. Pois muito bem, eu acho que você entendeu e gostou do que eu acabei de explicar, porque é muito imaginativo, é muito bonito, né? Nós poderíamos dizer que essa união, né, não tem um caráter finalístico, tampouco a dissolução tem um caráter finalístico. Isso significa que, diferentemente do que vamos encontrar mais pra frente com Platão e Aristóteles, não é assim, as coisas vão com a finalidade de alcançar tal coisa, né? As coisas existem para engendrar tal tipo de organização, tal tipo de ordem, de jeito nenhum, né? Para Empédocles, todo esse ciclo, ele é governado pelo mais absoluto acaso. Então, quer dizer, quando as coisas vão se formando, né, através de uma multiplicação progressiva ou através de uma reunião de micropartes, isto se dá dentro do mais absoluto acaso.
acaso, ok? Acho que era importantíssimo, né, entender isso. E Empédocles continua. Agora, sente-se para não desmaiar, né? Empédocles dirá: as coisas tenderão a resistir mais à sua dissolução ou ao seu desaparecimento na união em função do quê? Em função da sua capacidade de se adaptar ao entorno em que se encontra. Portanto, há, segundo Empédocles, uma seleção natural que favorece algumas formas de vida em detrimento de outras formas de vida por serem melhor organizadas e, portanto, mais bem adaptadas à sobrevivência naquele lugar. Portanto, se você quiser buscar a origem mais remota de uma eventual teoria evolucionista, você também encontra em Empédocles material extraordinariamente rico. Esses 4 elementos também são condição do conhecimento humano, do conhecimento de cada um de nós. E aqui a teoria é ainda mais curiosa, né? Por exemplo, o homem conhece a terra por intermédio do seu elemento terra, ou do que há de terra nele. O homem conhece a água pelo que há de água nele. O fogo com o fogo e o ar com o ar, né? Portanto, é o encontro do elemento no ser que vai conhecer o conhecido é que permite o seu conhecimento, que provavelmente faz pensar num reconhecimento. Quer dizer, por que eu posso conhecer tal coisa? Porque esta coisa tem terra como eu, esta coisa tem água como eu, esta coisa tem ar como eu. Então, olha que interessante, são os meus elementos coincidentes aos elementos do mundo que permitirão esse conhecimento do mundo. Então, poderíamos também dizer que, da mesma forma que acontece com os 4 elementos, acontece também com o amor. Ou seja, o homem conhece o amor por conta do amor que é o seu, e o amor que é o seu é essa força divina que está por trás da unidade das suas partes. O homem conhece o ódio por intermédio do ódio que é o seu, que também é uma força divina que está por trás da dissolução das suas partes. Pois muito bem, poderíamos então dizer que nesse sentido há, além do conhecimento, uma questão até de atração. E portanto, para Empédocles, nós nos deixamos atrair por aqueles cuja composição é semelhante à nossa, porque se nós temos mais terra, tenderemos a conhecer e nos deixar atrair por quem também tem essa concentração em si. Se nós tivermos mais água, a mesma coisa, e portanto Empédocles acredita muito na boa parceria, na boa amizade e nas relações amorosas entre pessoas mais parecidas em termos da sua composição. Pois muito bem, meus queridos, haveria tanta coisa para falar sobre o Empédocles. Mas aí você pergunta, escuta aí, por que ele se jogou no vulcão? E eu te direi, para mostrar para todo mundo que a questão de vida e a questão de morte é rigorosamente uma aparência irrelevante. Quer dizer, a composição circunstancial do meu corpo em vida, ela, com a morte, ela permitirá outros engendramentos, outras reorganizações. É absolutamente irrelevante que aquelas unidades de universo estejam reunidas em meu nome ou em nome de qualquer outra coisa. Poderíamos então dizer que, nesse sentido, Empédocles ele dá um exemplo filosófico a partir da própria decisão de abreviar sua existência. A última coisa que eu queria dizer sobre Empédocles, que me parece fundamental, é que quando alguém lhe pergunta qual é então o mal, né? Porque o mal não pode ser a força divina da discórdia, já que a força divina da discórdia é condição da existência da multiplicidade das coisas. Da onde vem o mal? E Empédocles então propõe uma tese, de novo, assustadoramente interessante, que diz o seguinte: o homem aprendeu a fazer o mal para si,
digo, entre eles, né? Homens e mulheres entre si. Ele aprendeu torturando animais, matando animais, sacrificando animais. E aí foi esse o caminho que o homem seguiu. O desrespeito com os animais é a matriz do desrespeito dos homens entre si. Para Empédocles, o homem só voltará a respeitar-se se aprender a respeitar os animais. Não é à toa que Empédocles é adepto de um rigoroso vegetarianismo. Claro, e provavelmente ele tinha um outro entendimento a respeito da relação com as plantas. Pois muito bem, meus queridos, era isso. Quanta coisa ainda há para falar? Ah, tem a chinela. Pois é. Professor, o que a chinela tem a ver com a filosofia de Empédocles? Nada, nem sabemos se quem jogou a chinela de volta sabia do que Empédocles tinha na cabeça. Mas é claro, o mais provável é que não tenha tido chinela nenhuma e se bobear, ele também não morreu desse jeito. Mas essas coisas ficam e são esclarecedoras de muitas outras, por isso vale a pena relatá-las e reproduzi-las pela eternidade. Muito obrigado, fica bem, se cuida, proteja-se e quinta-feira tem mais, sempre sobre a vida. É o Inédita Pamonha, um oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e BNP Paribas Asset Management. Um abraço. Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.